Então vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículo 3, versículos 1 a 3, um texto muito pequeno, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois continua por aqui fora, como nós conhecemos, é um texto muito conhecido, pouco compreendido e pouco aplicado. É um texto que foi um discurso que Jesus fez, uma fala que Jesus fez, no chamado Sermão do Monte, em que ele apresentou uma filosofia, uma forma de ver a vida espiritual e a vida prática completamente contrária àquilo que era a ideia reinante na religião judaica na época. E por isso as pessoas ficaram caladas a ouvir, a tentar entender onde é que ele queria chegar, e sem entender nada, a maior parte das vezes. Mas ele começou por aqui. Com este Sermão do Monte, com este princípio, estas bem-aventuranças, Jesus destruiu todo o espírito religioso que vinha de trás de séculos, em que os judeus achavam que eram a última bolacha do pacote, que eram o povo mais importante do mundo, que Deus era só Deus deles, não era de mais ninguém, e que os levou a um orgulho religioso, e por isso, e o orgulho religioso levou-os à hipocrisia religiosa, e através desta fala, Jesus pôs em causa tudo aquilo, toda essa filosofia, toda essa religião. Pobres de espírito, quer dizer, humildes de espírito, significa aqueles que não têm um espírito altivo, que não são soberbos. E lá Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então, aquilo que nós vamos falar hoje é sobre humildade ou simplicidade. Jesus realçou aqui a importância da humildade ou simplicidade e fez uma coisa muito interessante: associou essa simplicidade à felicidade, associou as duas coisas, isto é, ao estado interior da pessoa, de bem-estar, de organização interna, de harmonia interna, independentemente daquilo que poderia aparecer para o exterior. Mas o que é humildade? Humildade não é pobreza. Há muita gente que faz confusão entre estes dois conceitos. Pensam que humilde é ser pobre. Então dizem assim: aquela pessoa é muito humilde, aquela família é muito humilde, aquela casa é muito humilde. Querem dizer que aquela pessoa é pobre, a família é pobre, a casa é muito pobre. Não tem nada a ver. Eu conheço muitos pobres que são altivos e conheço pessoas bem resolvidas na vida, com uma boa vida, alguns ricos que são humildes. Amém? Então humildade nada tem que ver com pobreza. É uma condição diferente, é uma atitude, é uma questão de caráter, é um caminho que se escolhe, é uma virtude de quem conhece as suas limitações, que respeita e valoriza os outros e tem uma postura de humildade diante de Deus. Humilde é aquela pessoa que sabe que não é o maior do mundo, que sabe que é uma pessoa limitada, tem as suas fraquezas, tem as suas dificuldades. Logo, ele respeita os outros e compreende que os outros também possam ter as suas fraquezas e dificuldades, que podem ser diferentes das minhas. E ao mesmo tempo, ele tem uma postura de humildade e submissão diante de Deus. É quando nós somos humildes, nós abrimos a mão da arrogância, abrimos a mão do orgulho e nós tornamos receptivos às lições que a vida nos oferece. Porque a vida oferece-nos lições, nós é que nem sempre aprendemos. E por isso é que às vezes há pessoas que nós conhecemos e que dizemos: é que aquela pessoa está sempre a bater no mesmo problema, sempre a cair no mesmo problema, mas ela não aprende nada com a vida. São situações que surgem, que nós identificamos. Mas será que nós estamos a aprender com as lições da nossa própria vida? Diz assim lá em Mateus 18, versículos 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Falta de humildade, falta de simplicidade.
E Jesus chamando um menino, diga comigo, um menino, chamando o menino, pô-lo no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, ou simples, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receberem o meu nome, um menino como este, a mim me recebe. Então a referência que Jesus utilizou para aqueles homens cheios da sua religião, cheios da sua tradição, cheios dos seus preceitos religiosos, cheios do seu orgulho religioso, cheios da sua altivez, foi o menino. E eu devo dizer que as crianças no antigo Israel não tinham assim tanto valor em si mesmas. Elas eram consideradas propriedade dos seus pais e não valiam por si mesmas, não eram consideradas pessoas em si mesmas. A menos quando chegasse aos 13 anos, se fosse rapaz e fosse fazer aquela cerimónia na sinagoga ou no templo para passar a cultuar a Deus junto com os homens. Se fosse menina, nem isso. E portanto, estas crianças eram consideradas assim como uma espécie de um apêndice de uma família, de um casal. Não tinham grande valor em si mesmo. E talvez por isso mesmo é que Jesus nasceu como uma criança, no ventre de uma mulher, para honrar não apenas a maternidade, mas para honrar a fase infantil da nossa vida. E por isso nós devemos olhar para as crianças com muito respeito, porque são pessoas, são criadas por Deus tal como nós, são filhos de Deus tal como nós, e são pessoas que merecem todo o nosso respeito e carinho. E aquilo que se vê por aí não é isso, é abuso das crianças, quer no trabalho infantil, quer no abuso sexual de crianças, quer na violência sobre crianças. Eles não entendem que Jesus nasceu como uma criança, como um bebê. Então, Jesus chamou um menino, alguém que não era socialmente, não era nada, para o meio deles e disse: se vocês não se fizerem como este nada, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. E esta foi a maior lição de humildade, de simplicidade, que Jesus deu àqueles religiosos do seu tempo. Mas Jesus fez uma afirmação: bem-aventurados, quer dizer, felizes são os humildes, os simples, porque deles é o reino dos céus. Não é? E porquê é que ele disse isto? Por que razões objetivas é que Jesus terá dito uma coisa destas? Já vimos o que ele disse, já vimos o exemplo que ele deu, chamando uma criança para o meio deles e dizer que se não se fizessem como aquela criança, como aquele nada, não entrariam no reino dos céus. Porquê é que eles são mais felizes? Porquê é que os humildes, os simples, são pessoas mais felizes? Desde logo porque o olhar dos simples sobre o mundo é mais claro. Os simples olham para a realidade do mundo de uma maneira mais clara. Têm uma visão mais clara da realidade. Porque ao reconhecerem as suas próprias limitações, ao reconhecerem a sua impotência tantas vezes perante situações, as suas fraquezas, eles não se deixam levar pelo ego e pela vaidade. E quando as pessoas se deixam levar pelo ego e pela vaidade, elas deixam de ver o mundo como ele é. Eles começam a ver o mundo de outra maneira, como eles gostariam que fosse, e não como na realidade é. Então eles não têm uma noção da realidade tão perfeita como aqueles que são simples e que olham para o mundo à sua volta, despojados de si mesmos, apenas como observadores daquilo que se passa. Mas os simples são mais felizes também, porque eles também são mais capazes de lidar melhor com os desafios e com as adversidades da vida. Porque quando nós estamos cheios do nosso ego, nós achamos que a vida deve adaptar-se a nós, que as coisas devem ser feitas de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos. E esquecemos que a realidade é a realidade. É verdade que nós podemos sonhar e nós podemos desejar, e qualquer pessoa que está viva realmente faz isso. Mas isso não quer dizer que nós confundamos a realidade com os desejos que nós gostaríamos que ela fosse. Então, isso significa que ao lidar melhor com os desafios e as adversidades da vida, ao partir da nossa fraqueza, da nossa limitação, nós somos mais felizes,
porque decepcionamos menos, esperamos menos, decepcionamos menos, porque vemos de uma maneira mais clara a realidade à nossa volta. Os simples são mais felizes também, porque eles estão dispostos a aprender, estão dispostos a crescer com pessoas, a crescer com cristãos e estão dispostos a adaptar-se. Amém? Todos nós precisamos de crescer. Crescer na fé e no conhecimento da palavra. Não é? Há um versículo dos Evangelhos que diz: Jesus crescia na fé e no conhecimento. E nós precisamos de crescer na fé e no conhecimento de Deus. E nós precisamos de crescer com pessoas, de nos tornarmos maduros. Muitos dos problemas que existem entre pessoas, mesmo pessoas que confessam a mesma fé, são problemas que não têm nada a ver com espiritualidade. Têm a ver apenas com falta de bom senso. Se as pessoas tivessem um bocadinho de bom senso, aquele problema não existia. E às vezes nós atiramos tudo para as costas do diabo. O diabo é que tem culpa de tudo. E nós fazemos a asneira quando nós fazemos porque nós queremos fazer, porque nós optamos fazer. Porque nós não tivemos o bom senso de entender que aquilo iria dar mau resultado e que não era correto fazer aquilo. Então, nós precisamos de crescer, nós precisamos de aprender. O velho sábio lá da antiga Grécia dizia: só sei que nada sei. Porque, irmãos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós adquirimos conhecimentos deste mundo, mais consciência nós temos de tanto que nós não sabemos. Os ignorantes é que sabem tudo. Eu tinha uma tia que era analfabeta. Ela sabia tudo. Aquela mulher era fantástica. Ela sabia tudo. Não sabia nada. Sabia aquilo que eu ouvia dizer. Estava atenta, era perspicaz, prestava atenção àquilo que estava a passar. Ela não sabia ler, mas ouvia as pessoas falar e tal. E então achava que sabia tudo. Ela não sabia nada, nem ler sabia. Os ignorantes sabem tudo. Os sábios sabem que nada sabem. Então nós precisamos de aprender, precisamos de crescer e precisamos de nos adaptar. Amém? Porque o mundo muda. A sociedade muda. Vocês sabem que, eu não quer dizer que eu concordo com a teoria da evolução, mas uma das bases diz que os animais que persistiram, que prevaleceram na história natural, não foram os mais fortes. Foram aqueles que foram capazes de se adaptar. Pense nisso. Os mamutes desapareceram. Os dinossauros desapareceram. Mas aqueles animais que foram capazes de se adaptar às mudanças que houve na vida natural, foi aqueles que permaneceram. E é connosco a mesma coisa. Vocês já repararam que quando uma família com crianças com várias escadinhas, com várias idades, desde os adolescentes até os mais pequeninos, imigra para um país de língua estrangeira, um país completamente diferente. Fomos várias vezes ao Canadá e aos Estados Unidos e vimos lá muitos portugueses. E a vida mostra, a realidade mostra que quanto mais pequeninos eles vão para lá, mais facilmente se adaptam à língua, à cultura. A coisa era de tal forma que na Igreja Portuguesa em Toronto as reuniões de jovens eram feitas em inglês. Os cultos eram feitos em português, mas a maior parte deles eram açorianos, os imigrantes que estavam lá. Então eles falavam com o sotaque carregado. Os açorianos. É pastor. Pastor. E como os adolescentes tinham vergonha, porque sabiam de falar português, porque sabiam que o português que se falava era um português com o sotaque muito carregado dos Açores, eles podiam falar em inglês. Na escola falavam inglês, na igreja falavam inglês nas reuniões de jovens. Então, mais facilmente nós nos podemos adaptar. E quando nós somos capazes de nos adaptar, então nós continuamos a nossa vida. Os simples têm mais facilidade, porque não têm nada a perder. Aqueles que são muito, confiam muito no seu status, naquilo que são, no que têm, no que sabem, essas pessoas dificilmente abrem mão disso. Então têm dificuldade a adaptar-se a uma nova realidade. Por isso, os simples, humildes, são mais felizes. Amém? Amém? Mas Jesus também disse que os simples são mais felizes por outra razão. Porque a escala de valores dos simples é mais saudável.
A escala de valores das pessoas humildes é mais saudável. Desde logo porque eles não buscam desesperadamente a aprovação dos outros. É? Quando as pessoas têm um certo status, querem que os outros reconheçam. Eu conheci uma pessoa que era tão inseguro que em qualquer sítio onde fosse, completamente de forma sem cabimento, fora de tempo, tinha que dizer sempre que era advogado e que tinha sido presidente da Câmara de não sei quantos. Há 1980 que passa. Era uma necessidade que ele tinha de dizer aquilo. Os simples são mais felizes. Os simples não estão na expectativa de receber a aprovação dos outros. Os simples sabem aquilo que são, têm noção do que são, fazem o seu trabalho, interagem com as outras pessoas e não estão à espera de nada de especial. Os que estão cheios de si mesmos, com um espírito altivo, que não são pobres de espírito, isto é, que são altivos, esses estão sempre à espera do input dos outros. E eu quero-vos dizer que isto tem um problema. Em psicologia nós dizemos que quando nós dependemos da aprovação dos outros, dizemos que a pessoa tem um locus de controle externo e não interno. Ou seja, a pessoa para se sentir bem tem que ter o input dos outros, tem que ter um feedback dos outros. E por isso há pessoas que quando os outros dão um elogio, lhes dão um elogio, eles põem-se em bicos de pés e ficam em cima das nuvens. Quando os outros dão uma crítica, eventualmente até injusta, eles ficam no chão, destroçados. Mas as pessoas têm um locus de controles interno, ou seja, que não dependem da opinião dos outros. Os simples, os humildes, sabem aquilo que são. Conhecem as suas limitações. Se vier alguém bajular, fazer um elogio assim, que é mais um bajular do que outra coisa, eles põem o pé atrás e assim, onde é que tu queres ir? Ou já fizeste ou estás para fazer. Não é? E se vier alguém fazer uma crítica muito dura, eles sabem que aquilo é mentira, que não é verdade. Eles conhecem-se, têm noção de quem são, então aquilo não altera muito. Então a sua autoestima não sofre com isso. Mas aqueles que estão à espera do feedback das outras pessoas, da opinião dos outros, a sua autoestima pode ser muito pouco considerável. O nível da autoestima pode ser muito baixo e a pessoa sofre com isso. Por isso, os simples são mais felizes. Os simples são mais felizes também porque não precisam de andar constantemente à procura de bens materiais. Eles sabem que não são os bens materiais que lhes dão felicidade. Enquanto há muita gente iludida a pensar que são os bens materiais que lhes dão a felicidade. Só sou feliz quando tiver o carro tal, não sei o quê. Só sou feliz quando tiver a casa tal. Só sou feliz quando tiver tanto no banco. Se as pessoas fazem depender a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua harmonia interior dessas coisas, estão bem tramadas. Porque o carro pode ser roubado, a casa pode ser destruída, ou o banco pode vir buscá-la, e o dinheiro no banco pode ser roubado. Portanto, as coisas vêm e vão. E as pessoas que são simples, que são humildes, sabem que os bens materiais dão jeito, mas vêm e vão. A sua vida não está baseada nisso, não está estribada nisso. Está noutra coisa. Alguma coisa mais elevada. E porque eles não buscam constantemente acumular bens materiais, podem viver uma vida mais solta, uma vida mais simples, uma vida que não faz com que eles morram debaixo da carga, se tornem workaholics, portanto, morram debaixo do trabalho, não porque têm necessidade de comer, mas porque querem acumular bens materiais, querem ser ricos. Os simples são mais felizes, porque eles são capazes de valorizar as coisas pequenas da vida. E a Bíblia diz, não desprezes o dia das coisas pequenas. As coisas pequenas são importantes. As coisas grandes começam por ser coisas pequenas. Amém? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
na história que Jesus contou. Amém? As coisas começam pequenas e vão crescendo. Os simples são mais felizes porque se satisfazem na companhia dos entes queridos, ou então no usufruto da natureza. Satisfazem-se com estas coisas simples. Há pessoas que trabalham tanto, com a mira de ser ricos, que não têm tempo para estar com a família, que não têm tempo para estar com os amigos, que não têm tempo para usufruir da natureza, que não têm tempo para nada, nem tempo para vir à igreja, se calhar. Porque eles estão com aquela ideia de que são os bens materiais, a acumulação dos bens materiais, que lhes dá felicidade. Não dá. Não dá. Os simples são mais felizes. Eles têm prazer em estar com a sua família. Eles têm prazer em estar com os seus amigos. Eles têm prazer em usufruir da natureza que Deus criou. Amém? E os simples são mais felizes também, porque são gratos a Deus por cada dia. Irmãos, o dia pode até correr mal, mas no fim nós devemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por este dia. Porque se calhar naquilo que correu mal, nós temos alguma coisa para aprender. Se calhar naquilo que correu mal, Deus usou mal, a maldição, para transformar em bênção. Não se esqueçam disso. O nosso Deus, se tu tens um compromisso com Deus, Deus usa a maldição para transformar em bênção. Amém? Deus usa o mal para, de alguma forma, redundar em bênção. E é por isso que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é que nós somos mais do que vencedores, como diz a Bíblia, em Jesus? Porque se até o mal contribui para o nosso bem, nós não podemos perder, nós já ganhamos. Amém? E por isso os simples são mais felizes, porque eles também são gratos a Deus por cada dia que passa. Isto é, a sua escala de valores é mais saudável do que a dos que são altivos. Os simples são mais amigos de Deus. Também. A humildade aproxima-nos de Deus. Porque desde logo nós reconhecemos a nossa dependência dEle, total dependência dEle. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Portanto, deixemos de... O apóstolo Tiago até diz uma coisa. Agora vocês dizem, amanhã vou para tal sítio, vou para tal cidade, e vou fazer isto, e vou fazer aquilo. Vocês são loucos. Vocês deviam era dizer, se Deus permitir, no dia tal vou a tal cidade e vou fazer... Deus está sempre na equação. Nós temos que reconhecer a nossa dependência dEle, e os simples são capazes de fazer isso, os humildes são capazes de fazer isso, os outros não. Os altivos acham que têm tudo na mão, por causa do seu dinheiro, da sua influência, da sua posição, do seu poder, eles podem fazer qualquer coisa. E quando a coisa corre mal, eles ficam completamente destroçados. Os simples são mais felizes porque são mais amigos de Deus, porque se aproximam mais dEle, porque mais facilmente eles se submetem à sua vontade, mais facilmente eles confiam ao seu amor e ao seu cuidado. E quando eu me entrego nos braços de Jesus, nos braços de Deus, e me submeto, digamos, se me entrego ao seu amor e ao seu cuidado, o que é que acontece? Há uma ligação espiritual mais profunda com Deus, que redunda em paz interior. Amém? Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio da contrariedade, mesmo no meio da adversidade, nós sabemos, sentimos que Deus está em nós, que Deus nos ama, que Deus nos cuida, que Deus cuida de nós. Então, os simples são mais amigos de Deus. Mas os simples também são mais capazes de usar de amor, exercer amor e misericórdia. Sabe porquê? Porque eles sentem prazer em abençoar os outros. As pessoas que são simples sentem prazer em abençoar os outros, em servir os outros de maneira desinteressada e genuína. Enquanto os altivos estão sempre a pensar dar dar um chouriço para ir buscar um porco, não é? O que é que eu ganho com isto? Olha, uma vez eu era presidente da Liga dos Amigos aqui do hospital da cidade, que enquadra o voluntariado, e muitas vezes os voluntários diziam-me assim, o meu marido diz assim, mas agora para lá trabalhar, bora, não sei quem. Não sei se
se a Matilde alguma vez ouviu essa conversa, a Matilde é voluntária. Várias irmãs daqui foram lá voluntários, agora acho que é só a Matilde. Diziam, o que é que é? E os maridos diziam, o que é que vais ganhar com isso? Cegueira espiritual. Falta de humildade. Falta de simplicidade. Porque aquelas pessoas iam trabalhar no voluntariado porque lhes dava um imenso prazer poderem ser úteis a pessoas que estavam fragilizadas numa cama de um hospital. E eu ouvi este testemunho inúmeras vezes, muitas vezes. Eu ouvi as voluntárias dizer, doutor, quando eu saio daqui, eu vou tão feliz, eu vou tão contente, só por às vezes passar pelas enfermarias e dizer, quero uma revista daquelas coisas das cor-de-rosa e não sei o quê, para se entreter e tal, ou dar não sei o quê, ou dar um café com leite e umas bolachas às pessoas que estão à espera das consultas externas e estão ali horas, ou, enfim, ou até noutras situações mais complicadas, não é? E a pessoa sentia que estava a ser útil. E sentia-se bem. Porque as pessoas simples têm prazer em abençoar os outros de maneira desinteressada e genuína. Amém? Matilde, quanto é que você ganha assim coisa lá de ser voluntário no hospital? Não ganho isso, mas ganhei muita coisa. Exatamente. A vida não é isto só. Isto é uma parte da vida. Também é importante. Mas não é tudo. Há coisas mais importantes do que isso. Por isso os felizes são mais capazes, são mais felizes, os simples são mais felizes, porque são mais capazes de exercer amor e misericórdia. E também porque não querem destacar-se ou ser superiores aos outros, mas dispostos a ajudar, a apoiar, a encorajar quem está à sua volta. Esta atitude de amor e de serviço cria relacionamentos saudáveis e significativos. Quando eu vejo alguém que está-me a abençoar e não tem o fito de ganhar alguma coisa com isso, eu sinto-me bem também. E isso aproxima-me daquela pessoa. E os relacionamentos saudáveis e significativos trazem alegria e satisfação. Mas olha, talvez o mais importante de tudo, para explicar porque é que os simples são mais felizes, é que eles são mais imitadores de Jesus, que também era simples e humilde. Estás a ouvir um amém? Amém. Jesus nunca procurou os salões dos poderosos, nunca escolheu a companhia dos ricos. Atenção, também não fugia deles. Quando os ricos vinham ter consigo, ele atendia-os. Quando o jovem rico veio ter com Jesus, ele atendeu. Quando Nicodemos quis falar com ele atendeu. Mas ele não era alguém que se queria infiltrar nos salões, nos lugares, sei lá, do poder, ou ficar na companhia dos poderosos ou dos ricos. Não. Ele era simples e humilde de coração. E é assim que nós devemos ser. E quando nós somos simples, somos humildes, somos mais parecidos com Jesus. Lembram-se da tentação do deserto? Jesus, depois do seu batismo, foi ao deserto, foi tentado, e ele nunca cedeu a nenhuma daquelas tentações, desde logo à tentação da fama. Se transformares pedras em pão, então tu vais ser o maior, vais ser famosíssimo. Mas porquê é que Jesus havia de transformar pedras em pão? Então ele não transformou depois 2 pãezinhos, ou 5 pães e 2 peixes, ou não sei o quê, que não representava nada, para milhares e milhares de pessoas. Vocês acham que ele não era capaz de transformar pedras em pão? Claro que era. Mas para quê? Para que efeito? Eu estou sempre aqui a dizer isto. Jesus não fazia milagres para satisfazer a opinião pública. Jesus fazia milagres por apenas uma motivação: libertar, aliviar o sofrimento das pessoas. Era por isso que ele fazia milagres. Aliviar o sofrimento das pessoas, abençoar as pessoas. Não era para pôr no jornal, nem na televisão, nem para fazer propaganda, nem para ser famoso. Não, ele nunca fez um milagre por causa disso. A motivação dele era abençoar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas. Também não se deu à tentação do poder e da glória. Estás a ver aqui os reinos do mundo,
Se tu me adorares, eu vou-te dar todo o poder e a glória dos reinos deste mundo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele quer lá saber dos reinos deste mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Só que Satanás não sabia disso. E por isso foi tentá-lo, e claro, essa pessoa ao lado também. Porque Jesus não estava interessado nos reinos do mundo. Jesus estava interessado em estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino espiritual. Um reino em que Deus prevalecesse. Nem se deu à tentação da espetacularidade. E se tu te lançares aqui do pináculo do templo, com certeza que os anjos vêm para te suster. Mas porquê é que Jesus sabia de lançar do pináculo do templo? Para quê? As pessoas andam à procura de espetáculo. Hoje em dia as pessoas querem espetáculo. Eu conheço um jornalista que trabalha num canal do cabo, de televisão, num programa desportivo. E é o programa mais horroroso que existe na televisão portuguesa, em que falam 4 pessoas, umas por cima das outras, insultam-se e mandam bocas e não sei o quê, e está tudo a falar. E ele contou que ele saiu de uma televisão e foi para esta, onde ele está agora. E pronto, ele é uma pessoa que gosta de explicar as coisas e tal. É uma pessoa normal, vamos dizer assim. E na primeira vez que ele esteve lá, no primeiro programa, no intervalo, chegaram da produção, chegaram ao pé dele e disseram assim, você tem que fazer barulho, você tem que provocar, tem que não sei o que, isso é que faz audiências. E então aquilo é uma palhaçada. Porquê? Porque as pessoas gostam de espetáculo. As pessoas querem espetáculo. Jesus nunca quis espetáculo. Jesus nunca deu espetáculo. Não está preocupado com a espetacularidade. Ele podia lançar-se o pináculo do templo e os anjos virem segurá-lo. Podia, sim senhor. Mas o que interessa é que isso tinha? Isso servia para quê? E se aliviar o sofrimento de alguém? Olha, deixa-me dizer uma coisa. Aqui que ninguém nos ouve. Os anjos têm mais do que fazer. Os anjos estão lá de volta no céu a glorificar a Deus. Amém? Amém. Eles têm mais que fazer. Jesus tinha um estilo de vida simples e frugal. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Andava de terra em terra com os seus discípulos a cumprir o seu ministério. Inclusivamente, até tinha uma bolsa que davam ofertas e tal, para eles cumprirem o seu ministério. E ele até sabia que o tesoureiro do grupo, que era o Judas Iscariotes, de vez em quando ia lá roubar umas moedas. Ele até sabia disso, mas nunca disse nada. Tinha um estilo de vida simples e frugal. Nós vamos encontrá-lo por vezes a comer um peixinho assado à beira da praia. Bom, em alguns sítios peixe assado é um luxo, mas pronto. Que o pessoal pescava e à beira da praia e tal. Mas também vamos ver outras vezes eles iam pelos campos e não tinham mais nada para comer e esfregavam assim as mãos e comiam os grãos das espigas. Comiam o que fosse preciso. Um estilo de vida simples e frugal. Jesus nunca faltou aos doentes, nunca faltou aos pobres, nunca faltou aos marginalizados e excluídos pela sociedade judaica. Fossem mulheres, fossem velhos, fossem crianças, fossem estrangeiros, fossem pagãos, fossem leprosos ou portadores de deficiência. Ele estava mais preocupado com aqueles que precisavam dele. E é por isso que, se nós precisamos dele, ele presta atenção a cada um de nós. Aqueles que são um espírito altivo, que têm espírito altivo, acham que não precisam de Deus para nada, Deus, ainda pela sua misericórdia, vai continuando a tentar que eles prestem atenção. Vai continuando a tentar que eles vejam, compreendam a revelação que Ele está a dar-lhes. Mas aqueles que sabem, ó Senhor, tem misericórdia. Não é? Aquela cena é muito conhecida do religioso lá no templo. Dizia ao Senhor: graças te dou, ó Pai, graças te dou a Deus, porque não sou como este miserável está aqui ao meu lado, que é um pecador e tal. Então acho que estamos muito a apontar o dedo ao outro. É este miserável, é um pecador e tal. Mas eu
Perlei, e o outro dizia assim, batia com a mão no peito e dizia, "Sê propício a mim, pecador, Senhor." Qual foi a oração que chegou ao céu, vocês acham? Foi a oração daquele que disse ao Senhor, eu realmente sou pecador, portanto, sê propício a mim. O outro, a oração bateu no teto e voltou para baixo. Porque Deus não suporta gente altiva. Ele abate os soberbos e eleva os humildes. Deixem-me terminar com alguns versículos apenas, que é o testemunho da palavra de Deus, que eu vou citar. Está nos Salmos, Provérbios, por aí fora. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à terra. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O galardão da humildade é o temor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, ou o princípio da sabedoria, e procedendo a honra, vai a humildade. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. E agora no Novo Testamento, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa. Isto não é possível para um altivo. Não é possível para um soberbo. Não é possível para uma pessoa ter uma altivez de espírito. Não. Considerar os outros superiores a si mesmo. Não. Eles são os melhores em tudo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Portanto, irmãos, o caminho para a felicidade está num espírito humilde. O caminho para a felicidade está em ser simples diante dos homens e diante de Deus. Se formos como uma criança, como um menino, estamos de facto mais perto do reino de Deus. Somos mais parecidos com Jesus. Isto não significa que nós não tenhamos uma fé forte. Isto não significa que nós não tenhamos convicções. Não é? Um menino, por muito menino que seja, ele confia no seu pai. É a pessoa que ele mais confia no mundo. Ele tem convicções fortes sobre o seu pai. Quando ele tem medo de alguma coisa, ele foge para os braços do seu pai, agarra-se às pernas do pai. Porque aquele é o melhor refúgio que ele tem. Ele tem convicções fortes sobre isso. Mas continua a ser um menino. Será que nós somos capazes de nos colocar nesta posição como meninos, sabendo que estamos mais perto do reino de Deus? Se vós não vos tornarmos como meninos, não entrareis no reino dos céus. Depois fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai, esta manhã, eu te peço que fales aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, para nos ensinares a ser parecidos com Jesus, que era simples, humilde de coração. Ó Deus, e que na sua vida, sempre na sua vida terrena, sempre demonstrou essa simplicidade. Sempre demonstrou um objetivo em tudo aquilo que dizia e que fazia. E esse objetivo era honrar-te a ti, ó Pai, e ao mesmo tempo abençoar aqueles que estavam à sua volta e que o ouviam, ó Senhor, e também ir ao encontro da necessidade daqueles que estavam em sofrimento. Ajuda-nos a ser assim, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiros agentes nas tuas mãos, agentes do reino nas tuas mãos, para que nós possamos trazer paz, alegria, prazer à vida daqueles que connosco se cruzam, daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Ajuda-nos a quebrar todas as ideias feitas, as ideias falsas, feitas muitas vezes, sobre o que é ser cristão. Ajuda-nos a compreender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Ajuda-nos a compreender, Senhor, que se nós não formos como imitadores de Jesus, nós estamos a passar ao lado da nossa vocação na fé, Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo que esperas de nós, Senhor. Que nós possamos crescer na fé, no conhecimento, a ser pessoas simples, a ser pessoas humildes, a ter uma noção de quem nós somos, a nos relacionarmos com os outros de uma maneira positiva e ao mesmo tempo, Senhor, a depender totalmente de Ti em cada momento da nossa vida, Senhor. Venha aquilo que vier, Senhor. Ajuda-nos a guardar a fé. Ajuda-nos a confiar em Ti até às últimas consequências. Mesmo quando a luta aquece. Mesmo quando as coisas parecem que estão negras. Mesmo quando estamos a passar pelo túnel, Senhor. Oh Deus, nós pormos toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Ti. Assim como uma criança, assim como um menino, põe toda a confiança no seu Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. 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 Nós podemos...